Olá pessoal, tudo bem? Por aqui, Daniel, para uma curiosidade, algo que aconteceu comigo durante o mestrado e que há pouco tempo atrás, há 2, 3 meses, acabou de acontecer com uma orientanda. É uma situação chata, é uma situação que leva a bastante incerteza, bastante preocupação, mas a sorte dela é que já tinha acontecido comigo, então foi fácil da gente contornar. A situação é essa aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Encontrei um trabalho muito parecido com o meu projeto às vésperas da banca. E agora? O que eu faço? Vou retomar um pouquinho a história. No meu caso foi um pouquinho diferente, não fui eu que encontrei. Durante o meu mestrado, no final do primeiro ano, eu trabalhei e fiz um artigo, meu primeiro artigo internacional. A minha orientadora viajou para poder apresentar. Chegou lá para fazer essa apresentação da sessão de simulação de comportamento de multidões, esses livros que estão aqui, ó, tá? Crowd Simulation, no Congresso Internacional de Computação Gráfica, Computer Graphics International, e ela volta desse congresso e diz: Daniel, preciso ter uma reunião com você urgente. Óbvio que a gente já fica preocupado, mas ok, fui para a reunião. Chegando lá, ela disse: olha, é muito estranho que você não saiba, mas a hora que eu cheguei para apresentar o seu trabalho, tinha um outro trabalho igual na sessão, e eu quero que você pare tudo que você está fazendo, investigue o que é igual, o que é diferente nesse trabalho, porque a gente não pode fazer trabalho igual às pessoas. Obviamente que depois de uma reunião dessa, você fica extremamente preocupado, extremamente ansioso, para, de fato, tudo que você está fazendo e vai investigar, vai tentar ler. O problema é o trabalho de um grego. E aí eu fui pelas imagens, eu fui pelo abstract, eu fui tentando descobrir informações ali naquele texto, mas tudo bem. Lá pelas tantas, eu descobri que tem uma diferença bastante significativa até. Apesar de nós dois usarmos ontologia, ele usa ontologia para fins estéticos, visuais, e eu uso ontologia para fins de movimentação, para fins de comportamento. Então é bastante diferente. Mas para chegar a essa conclusão, me gerou bastante ansiedade e demorou alguns dias para poder conseguir decifrar aquele texto. E atualmente aconteceu, como eu disse, com uma orientanda. Ela, uma semana antes da banca, ela identificou um trabalho bastante similar ao que ela propõe, ainda na fase do primeiro semestre, né? Então ainda em TCC1. E esse trabalho gerou uma incerteza às vésperas da banca para saber o que fazer. A recomendação e a sugestão que eu dei a ela foi: olha, a gente está na primeira fase do seu trabalho, então a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esse outro trabalho com calma, com cuidado, ir para a banca já com o entendimento desse trabalho, avaliar se a gente vai apresentá-lo ou não na banca e como que a gente vai apresentar. Agora você tem uma vantagem gigantesca. Eu descobri isso no primeiro ano do mestrado, tinha mais um ano pela frente. Já estava com o primeiro artigo internacional publicado. Ela descobriu na primeira metade também do trabalho de conclusão, o que é muito bom. Porque, sendo um período desse, é possível você fazer ajustes para, se de fato o trabalho for igual, você mudar a sua rota. Cita aquele trabalho e faz alguma coisa saindo dele. Não precisa ser igual. Não precisa ser a mesma abordagem. Não precisa ser a mesma tecnologia. Não precisa ser o mesmo público. Não precisa ser o mesmo método de avaliação. Podem ser coisas complementares. E aí eu conversei com ela, ela ficou mais calma, a gente sentou para ler o texto. De fato, o texto tem uma abordagem similar,
mas é uma abordagem complementar, tem um aspecto histórico interessante que a gente vai poder aproveitar e referenciar, mas, de fato, ele não aborda a nossa proposta inicial. O que é muito bom, mas eu achei importante gravar essa conversa para explicar para vocês que identificou um trabalho muito similar, faz uma tabela bonitinha, ou pega um papel e vai rascunhando lado A, lado B, o que o seu tem, o que o outro tem, vai fazendo essas comparações e vai identificando em cada um dos aspectos quais são os pontos positivos do seu, quais são os pontos positivos do outro trabalho, quais são os pontos negativos do seu, quais são os pontos negativos do outro trabalho, quais são os pontos iguais entre os dois, quais são os pontos diferentes entre os dois. E ninguém melhor do que você e seu orientador ou sua orientadora, ou você e a banca e o seu orientador ou orientadora, para discutirem que caminho tomar, se ainda der tempo, para poder ser diferente desse outro trabalho. Agora, para terminar, uma informação extremamente relevante. Trabalho de conclusão de curso não precisa ser inédito. Ok? Pode ser diferente numa outra área de aplicação, pode ser diferente numa outra região, num outro nicho, pode ser um monte de coisa diferente. Então, cuidado, porque as pessoas se colocam um peso muito grande de inovação, que é desejável, mas que não é obrigatória, não é necessária. É desejável. Quanto melhor, quanto mais inovação se tiver, melhor. Perfeito? Vou ficando por aqui. Então, não se apavore. Se você encontrar um trabalho muito parecido com o seu, identifica o que é igual, o que é diferente. Escolhe algum rumo, escolhe alguma trajetória para você seguir, de modo que seja em algum aspecto diferente, vida que segue. Beleza? Se já aconteceu isso com você, coloca aí nos comentários. Vamos conversar um pouco a respeito. Minha parte, eu vou ficando por aqui. Grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.